A paz do Senhor a todos. Pessoal, eu leio a Bíblia, tem muita gente que lê a Bíblia, tal. A gente estuda, analisa, avalia, para um pouco para pensar, ou consulta a Deus, né? Como eu faço assim, eu consulto a Deus. Olha só, tem um texto na Bíblia que muita gente fala na internet que quando aparece aqueles três anjos falando com Deus, aliás, três anjos falando com Abraão, tem muita gente aí na internet dizendo que Deus estava falando com Abraão. Não era Deus que estava falando com Abraão, não era, porque lá em Êxodo, presta atenção, primeiro eu vou falar aqui que esses três anjos que apareceu a Abraão, Paulo diz que Abraão não sabia que era o Senhor. Quando Abraão conversou com esses três anjos, estavam resplandecidos de luz, e um deles, eu vou dizer os três aqui, seria o anjo Gabriel e o anjo Miguel, né? E esse outro anjo supostamente seria Jesus Cristo. Mas ele era um anjo, não como o nome Jesus, e sim um anjo. E tem muita gente falando na internet de forma completamente errada, alguns dizem que era Deus que estava falando com Abraão. Não. Quer ver? Abra lá em Êxodo, no capítulo, deixa eu ver aqui. Êxodo, capítulo 33, verso 20. 33, verso 20. Ali, a palavra de Deus, ela deixa bem clara. A palavra de Deus, ela deixa bem claro. Olha só. Deus pegou e disse assim: Moisés, homem nenhum viu a minha face, e certamente viverá. Deus falando para Moisés, ó, eu vou falar bem no lado do português. Moisés, chega perto. Vou falar assim bem em português. Chega perto. Homem nenhum viu a minha face, certamente viverá. Agora, você sabe por que quando Deus disse assim para Moisés, certamente viverá? É porque Deus falou, ele determinou. E aliás, o texto da Bíblia diz que aparece uma mão na frente de Moisés para que ele não seja morto. Agora, se Deus dissesse assim, certamente morrerá. Por causa de olhar a face do Senhor, morre. Mas Deus teve misericórdia de Moisés, certamente morrerá. Aliás, certamente viverá. Deus falar isso para Moisés. Eu fico pensando aqui, foi a única palavra que Deus disse a Moisés: homem nenhum verá minha face, certamente viverá. Pensa, analise comigo, a boca do Senhor pegar e falar isso para Moisés. Então, os outros profetas, todos os outros profetas nunca tiveram olhar a face do Senhor como Moisés viu. O profeta Elias, Isaías, mas não vem aqui a minha memória, ele disse assim: eu vi o Senhor em alto sublime trono. Mas o texto à frente diz que viu um homem sentado no trono, uma luz resplandecendo de luz. Não existe profeta diferenciando as palavras, mas foi assim que eles viram. Grandioso Deus Todo-Poderoso. Eu fico imaginando esse pessoal da internet que fica horrível que esse cabelo, tem que cortar esse cabelo aqui, barbaridade. Essa barba, tá feia essa barba. Mas é assim, a vida é assim, a gente tem que ser simples mesmo. Então, eu entendi
nessa palavra. Agora tem muita gente falando aí de forma errada na internet, dizendo que era Deus falando com Abraão. Não, não era Deus. Era o próprio Senhor Jesus, em forma de anjo resplandecido de luz, falando com Abraão. Porque lá em João, esqueci o capítulo, versículo aqui, e ele mesmo, Jesus Cristo, quando ele estava na terra, ele pegou e disse assim: no tempo de Abraão, eu estava lá. Aí o texto mais adiante vai dizer que o pessoal queria pegar a pedra e atingir o homem. E ele pegou, saiu, se deu oculto diante daquele povo na época. Ele mesmo confirmou: no tempo de Abraão eu estava lá. Eu estou esquecendo aqui o capítulo, versículo do João aqui. Mas pesquisa na internet, pega a tua Bíblia aí, procura aí. Ele mesmo disse, Jesus estava na terra, antes de ser pregado, ele disse: no tempo de Abraão eu estava lá. Então ele era um anjo. Todos os anjos que estão diante dos profetas, era o próprio Senhor Jesus, resplandecido de anjo. Não como o nome de Jesus, mas é resplandecido de anjo. Analise comigo. O anjo que estava na fornalha, com aqueles 3 amigos de Daniel, o profeta Daniel, era o Jesus. E o anjo que apareceu diante ali na cova do leão, com Daniel, era o próprio Senhor Jesus. Aquele anjo que colocou a pedra, a brasa viva, a Bíblia diz que quando o anjo pegou a brasa na mão, depois colocou na tenaz e colocou na boca do profeta, era o próprio Jesus. Só para fechar a chave de ouro, pensa comigo, quem é que tira o pecado? Jesus, o próprio Senhor Jesus falou para Abraão: Abraão, tá vendo aquela cidade de Sodoma e Gomorra? Eu vou destruir a cidade do pecado. Olha, tem gente que não percebe o texto da Bíblia. Impressionante um negócio desse. E olha, eu vou te falar um negócio. E eles não dão dicas do citado da Bíblia. E eu não estou falando aqui heresia. Eu não estou falando de heresia. Pega a Bíblia e leia. Presta atenção, analisa, avalia. Porque antes de eu falar, antes de eu conhecer a palavra do Senhor, eu me ajoelho e converso com o Senhor, e consulto o Senhor, e pergunto para Ele, para tirar minha dúvida. Do jeito que o mundo está andando, a corrupção é tamanha que você não faz ideia. Hoje de manhã eu vi na internet as pessoas brincando com Deus, vendendo o ovo, usando a palavra de Deus. Até um pastor aí, eu não sei se é brincadeira, só pode ser brincadeira de mau gosto. Não levam a sério a palavra de Deus. O camarada vendendo uma garrafa de galão de água, dizendo que é água do dilúvio. Vendendo caneta, vendendo vassoura por R$1.000. Gente usando a palavra de Deus, estão brincando com Deus. Tem um país aí que eu não me lembro qual é o país. Qualquer peça da NASA cai lá de cima no chão, campo, não sei o que. Aí o povo vai lá: nossa, isso aí Deus mandou. Olha, Paulo tinha razão. Vai chegar um tempo que as pessoas vão... É inacreditável. E tem gente que acredita. Eu nem vou falar, nem vou tocar nesse assunto. Tem gente que dá R$1.000 para esses líderes que estão se levantando aí de forma herege, distorcendo a palavra de Deus. Tem até pregador e pastor usando um texto da Bíblia para atingir o irmão. Inacreditável. Eu vou encerrar essa fala, né? Ô, povo ignorante.
Tchau, pessoal. Deus te abençoe a todos.